Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast, o Por Trás da Poesia. E hoje eu tenho aqui a alegria, uma grande alegria de trazer para o nosso canal, para o nosso podcast, uma pessoa que eu conheci no caminho aí da vida do Reino de Deus e que tem tudo a ver com aquilo que a gente traz aqui no nosso programa. Tenho aqui o prazer de o nosso convidado Alan Gentil. E ó, galera, hoje é uma presença internacional. Alan, dá um alô para a galera de onde você está falando, se apresenta e muito obrigado por estar aqui com a gente, meu amigo. Irmão, eu que agradeço, Bruno. Para mim é um privilégio poder trocar uma ideia contigo, compartilhar as vivências. Hoje eu estou na Itália, na cidade de Florença, capital da Toscana, fazendo meu mestrado e vivendo aqui com a minha esposa, na simplicidade, mas na alegria. Que maravilha, hein? Que coisa boa. E aí você percebe, né, como a palavra de Deus ela nos conecta e realmente não há fronteira. Isso é maravilhoso. E Alan, hoje a gente vai estar trazendo aqui no nosso episódio, cada episódio nosso, o pessoal que está acostumado, eu sempre trago uma poesia para servir de contexto, né, de direcionamento para a gente estar conversando. E dentre várias poesias que a gente tem, eu trouxe uma que tem tudo a ver com o tipo de trabalho que você tem feito e foi o que me chamou a atenção, até para te procurar e trazer para o nosso canal. E a poesia de hoje, galera, ela diz o seguinte, ó: um dia o veremos face a face. Até lá, ele resolveu se esconder na face do meu próximo, a fim de ser encontrado à medida que amamos uns aos outros. É claro que aqui a gente está falando de Jesus. Quem não almeja um dia vê-lo face a face? Só que às vezes, Ala, a gente não percebe que no nosso dia a dia, e aqui eu até lembro do filme O Alto da Compadecida, né? Que Jesus aparecia ali na forma de um mendigo, de uma pessoa de rua. Quantas vezes as pessoas que cruzam o nosso caminho não são Jesus? E às vezes a gente vai na pretensão, né, de querer levar Jesus a alguém, quando na verdade a gente pode encontrar Jesus em alguém. E eu vejo que isso, Alan, tem muito a ver com o estilo de vida que você tem vivido, a forma como você tem encarnado o evangelho, de encontrar Jesus no outro. Você pode falar um pouco para a gente sobre essa experiência? Cara, primeiro a sua poesia é linda, viu? Parabéns, porque ela é sensível, ela é real, mas ela carrega essa pitada de transcendência com imanência, espiritualidade com o chão da vida. Eu acho que a minha caminhada nesses últimos anos tem consistido nisso, em humanizar ao invés de desumanizar, e na humanização encontrar o divino, né? Eu gosto muito de uma expressão que um professor utilizou para falar sobre Jesus numa chave sociológica, que é o termo inculturação. E inculturação, na linguagem religiosa, nós conhecemos como encarnação. Mas a inculturação não é a sobreposição de uma cultura sobre a outra que é aniquilada, mas é a capacidade de uma nova cultura entrar na outra e ela mesclar elementos que são novos, mas ao mesmo tempo que coexistem com o que já foi estabelecido. E isso resume muito para mim o modo como Cristo veio. Cristo não vem aniquilando uma cultura vigente, Cristo vem convivendo nessa cultura vigente. Cristo, ele come o que os outros comiam, fala a língua que os outros falavam, bebe o que os outros bebiam, vai na festa de casamento que os outros realizavam. Então, essa inculturação não é o aniquilamento do outro para que a vontade dele seja feita, mas é a vivência dele com a cultura do outro e inserindo elementos de uma cultura do céu na terra onde ele está ali convivendo. E o que eu vejo, cara, que nos falta como caminhantes é entender que cada um tem o seu background, cada um tem o seu contexto de vida, cada um tem suas dores, e se nós participarmos das dores dessas pessoas, se nós nos permitirmos entrar na realidade de vida dessas pessoas, nós vamos ter uma tendência muito maior a não atacá-las e a defendê-las, porque a gente vai perceber que na nossa essência
nós somos iguais, nós somos seres humanos, e todo ser humano, sem exceção, sem acepção de raça, de crença, de cor, de cosmovisão, todo ser humano sofre, tá ligado? Isso é o que nos liga é o sofrimento, porque você aí, no Rio de Janeiro, aonde você se encontra, você passa por dificuldades e sofrimentos, eu aqui em outro continente passo por dificuldades e sofrimentos. Se nós abrirmos o coração e os ouvidos para as lamentações, para os compartilhamentos de vida, na nossa caminhada a gente vai conseguir ver mais Jesus em você, Jesus em mim, Jesus no próximo, e aí a gente passa por esse processo de enculturação e consegue encarnar o Cristo e vê-lo encarnado no rosto daqueles que sofrem, tá ligado? Que maravilha, acabei de aprender uma palavra nova, essa enculturação, que conceito maravilhoso. É E me massa. fez lembrar o que o apóstolo Paulo vai dizer, né, para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu acho interessante isso, Alan, porque em nenhum momento a Bíblia fala, tem o mesmo pensamento uns dos outros, mesma opinião. Não, a Bíblia fala para ter o mesmo sentimento. O que nos conecta é de fato o sentir. É aquilo, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então, Exatamente. não importa se a pessoa, o credo, a opção sexual, ideológica, todos sentem. O sentimento é Exato. singular. As opiniões são Exato. plurais. Então, se a gente tomar como premissa isso de me mover em favor do outro, tendo em ponto de vista aquilo que a pessoa sente, eu acho que nesse momento os preconceitos caem. E eu vejo que o Perfeito. reino de Deus, né, ele nos chama para essa tomada de postura. E essa questão de as culturas se intercalar, isso é maravilhoso. Isso abre um horizonte, porque cai por terra, Alan, e aqui é o próximo ponto para a gente falar, aquela questão do viés de colonizador, do tipo, eu tô indo para levar Deus, então tudo aquilo que você tem aí de cultura, tudo aquilo que você tem de tradição é demoníaco, tem que usar aqui o Exato. meu made in, né? O meu Uhum. enlatado. Mas não, quando eu vou na humildade de, olha, na toa que a Bíblia vai dizer que a gente é o sal. E uma das funções que eu vejo do sal é de realçar o sabor de uma comida. Eu aqui no Rio, cara, eu gosto muito de comer arroz. Arroz com ovo, para mim, é show de Nossa, bola. nem Tá com fala, saudade, mano. né? Aqui é terra do macarrão. Eu sinto uma saudade daquele arrozinho, feijãozinho, o zoião estralado, aquele ovo frito maravilhoso, cara. Nem me Exato. fala, mano. Pô, meu, então, vou te deixar com água na boca. Aqui eu adoro arroz. E quando eu como arroz aqui, eu não falo, nossa, que sal maravilhoso. Não, mas eu sei que o sal ajuda em realçar o sabor que já é intrínseco do arroz. Exato, Da exato. Isso é mesma lindo. forma, eu vejo que, como agentes de Cristo, ao mundo, ao ir ao mundo, a gente vai salpicando Cristo. E nessa, a gente realça Cristo nas culturas, nas tradições, né? É por Exato. aí, né? Cara, você falou algumas coisas muito interessantes que eu não queria deixar assim passar desapercebido. Por exemplo, quando você fala sobre não pensar da mesma forma, existe uma diferença muito grande entre unidade e uniformidade, né? Adequação ou adequamento, aqui como a gente chama, não é enlatamento, né? Cristo não nos chama para usarmos todos a mesma roupa, o mesmo penteado, termos os mesmos vocabulários ou expressões. Não, ele nos chama para transformar, mas não para transformar de fora para dentro, mas de dentro para fora, tá ligado? Isso é muito lindo. E quando você fala sobre ter os mesmos sentimentos, né? Eu me lembro muito de Filipenses 2, dos versos 5 em diante, em que o autor do texto diz que Cristo, ele se esvaziou, né? Antes ele vai falando, tende os mesmos sentimentos, e ele fala que Cristo, ele não usurpou ser como Deus, mas antes se esvaziou, oferecendo a si mesmo. Essa palavra esvaziar, ela deveria ser o mote, a nossa referência de como proceder nessa terra, que é o modelo kenótico de Cristo. Essa palavra esvaziar, ela tem no original o sentido de rebaixamento, de descer, literalmente. E você vê o modelo kenótico de Cristo, né? Em vários aspectos. No ministério dele, eu gosto muito de uma frase se não me engano, do Pedro Casaldáliga, né? Que
Jesus, ele foi divino no nascimento, porque ele vem pelo Espírito, mas ele fez classe na carpintaria de José, né, cara? Então, isso é muito lindo, assim. E eu acredito, mano, que esse modelo quenótico, ele foi deixado para nós para sermos uma imitação, tá ligado? Então, aonde Cristo foi quenótico? Aonde ele se rebaixou? Basicamente, em todo o ministério dele, você percebe, o ápice foi a cruz, porque ele morreu para nos salvar. Mas ele também se rebaixou no sentido de não usurpar uma posição no sinédrio, ele se rebaixou no sentido de andar com aqueles que eram os marginalizados, com aqueles que eram os oprimidos. Ele foi sustentado por mulheres, que naquela época era o cúmulo do absurdo, as mulheres não tinham dignidade pelos homens, né? Os homens não davam o devido respeito. Ele diz que as crianças herdariam o reino dos céus, as crianças eram considerados seres humanos tolos, ou seja, ele inverte a pirâmide, ele se rebaixa em todos os momentos, né? E nós, cara, temos uma dificuldade muito grande de nos rebaixarmos. Nós temos uma dificuldade muito grande de não nos enxergarmos como superiores. Eu ouso dizer, cara, que dos elementos da Trindade e dos elementos da criação, oriundos da criação, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, animais, terra e ser humano, os únicos que não herdam a capacidade de rebaixar-se é o ser humano. Porque a natureza se rebaixa, porque mesmo ela produzindo os frutos, fornecendo para nós os alimentos e sendo explorada do jeito que ela não para de dar os frutos, isso é lindo, ela se rebaixa. Cristo se rebaixa pelos motivos que eu mencionei. Deus, o Pai, se rebaixa quando a gente vai lá em Êxodo e a gente vê o clamor dos filhos, o que ele faz? Então, desci para atender os clamores daqueles que estavam oprimidos. E o Espírito Santo, ele se rebaixa quando em Atos ele desce sobre os apóstolos. Então, mano, isso é muito louco, entendeu? Nós somos os únicos que não herdamos a capacidade de aceitar que devemos viver uma vida em submissão ao outro. Como Ed Renekiewicz fala, que é um cara assim que eu tive uma honra imensa em conversar com ele, o evangelho não é cruz e espada, mas é bacia e toalha, tá ligado? E a gente não entendeu isso, a gente Maravilha. Adotou uma mentalidade de um cristianismo que, na verdade, é cristandade, que é o poder de Constantino, que de religião perseguida se tornou religião perseguidora, e a gente não conseguiu virar essa chave novamente para o modelo que Cristo propôs, que é o modelo do reino aqui nessa terra. Então, acho que são elementos que você tocou que valiam a pena expandir para que a gente pudesse sentir mais essa necessidade de nos colocarmos a serviço do outro, tá ligado? E olha que maravilha, Alan, porque de forma paradoxal, de que forma Deus, ele preenche tudo através da kenosis. Então a terra está cheia do kenosis. A terra está cheia do esvaziamento. Exato. E tem um cara que eu gosto muito, cara, que ele se chama Isaac Luria. Ele é um judeu que faz algumas reflexões muito legais. E ele tem uma teoria, um conceito de estudos que se chama Tzimtzum, que é T-Z-I-M, T-Z-U-M, que basicamente ele trabalha a ideia do Deus fraco. Isso é muito louco, é um escândalo, porque nós somos hiperfocados no poder. Então, até o nosso Deus, ele tem que ser hiperpoderoso, ele tem que ser onipresente, onipotente, onisciente, ou seja, ele pode tudo, ele sabe tudo, ele está em tudo. E ok, eu não vou blasfemar dizendo que ele não pode tudo, mas nós nos esquecemos da característica que ele escolheu herdar, que é o Deus fraco, não porque é ausente de poder, mas porque usa o seu poder para empoderar o outro. Então, esse conceito de Deus fraco não é porque ele é carente de força, mas é porque ele sempre dedica a força dele para fortalecer quem está sendo fraco, quem está sendo oprimido. Isso é muito louco, tá Isso ligado? É muito louco. Explode a cabeça, mano. Uau, e aí a convergência da figura do leão e do cordeiro, né? O leão, Exato. Quando é para tratar o outro, para ir na causa do outro, e o cordeiro quando é com ele, e não é à toa que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Então, assim, é muito lindo isso, como em Cristo, e a natureza de Cristo em nós faz convergir leão e cordeiro. Coisas que pareciam ser excludentes, não, eles são complementares.
E funcionam em perfeita harmonia. Uma seguidora esses dias estava entrando em contato comigo falando assim, pô, o meu marido, Alan, me mandou esse texto dizendo assim, se Jesus não se preocupava com igreja, se ele não se preocupava com estrutura, por que então que ele chicoteou a galera que estava profanando o templo, tá ligado? E eu falei assim, ó, primeiro lugar, não brigue com seu marido por causa de textos bíblicos, tá? Mas a preocupação de Cristo não tinha a ver com o prédio, não tinha a ver com a arquitetura, com a infraestrutura. O escândalo dele era que estava um lugar que era para ser de paz, um lugar que era para ser de encontro, estava se tornando um lugar de exploração. Estava se tornando um lugar em que a pessoa que estava indo buscar redenção, na verdade, estava sendo extorquida. Então, cara, a frase que você usa, o conceito que você usa com ele era um leão com o problema ou com a causa dos outros e um cordeiro consigo mesmo, parece que às vezes a gente reproduz de modo contrário. A gente é sedento por justiça própria e muito passivo pela justiça do próximo, né? Não é à toa Exato. que no Sermão das Bem-aventuranças, quando Cristo fala bem-aventurados os justos porque herdarão a terra, se não me engano, porque serão saciados, Isso. ele não está falando daqueles que estão buscando justiça para si mesmos, mas são aqueles que têm a capacidade de se indignar com a injustiça para com o próximo. Isso é muito lindo, entendeu? É altruísta, né, cara? Isso é muito belo. Muito, muito lindo. E aí você percebe realmente como o propósito de Deus na nossa vida é nos lançar para fora da gente mesmo, né? E a gente estava falando da passagem de Filipenses, é exatamente como muitos teólogos até dizem, né? Que Jesus é o Adão que deu certo. Em que sentido, né? Porque você percebe essa passagem de Filipenses, que a gente está citando de ter o mesmo sentimento, da kenose de Deus, eu vejo nela o Éden ao contrário, ou o processo do Éden que deu certo. Porque se parar para pensar, Adão quis ser aquilo que ele não é a soberba, né? Do homem querer ser o que ele não foi chamado para ser. E com a soberba veio a queda. Jesus não, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus e veio pela humildade ao invés da soberba. Então você Muito percebe louco. que é o Éden restaurado em Cristo. E ali Que você massa isso, Bruno. percebe, você percebe que vai tendo até o desenrolar, né? Enquanto que Adão, ele, na soberba, quer desejar algo que ele não é, isso leva à queda, e a queda traz a morte e faz ele se rebelar, né? Jesus não, você percebe que ali ele vai na humildade, que leva ele à obediência até a morte de cruz, e no final ele é exaltado, assentado nas regiões Uau. celestiais. Então, assim, os, no Éden, em Adão, você encontra a genealogia do caos. Em Filipenses, em Cristo, você encontra a genealogia da ordem. E essa mentalidade que a gente tem que ter no dia a dia. E Uhum. aí, isso nos leva o quê? A viver essa mentalidade da kenose, do esvaziamento. Você se abre a diálogos, você se abre ao social, você se abre numa vida para além de você mesmo. Sabe, Alan, eu cheguei à conclusão na vida pastoral, né? A gente sempre é questionado, pastor, de que eu sou salvo? O que é salvação? E aí eu cheguei a uma conclusão que a salvação, cara, ela não é fim, ela é meio. Eu sou salvo para que por meio de mim eu possa ser um agente de transformação na sociedade onde estou presente. Porque fazer da Uau. salvação um fim vira uma corrida maluca. Sabe aquele desenho da corrida maluca? Uhum. Tem um Dig Demais. Vigarista, maneiríssimo, Eu né? acho que eu sou o Dick Vigarista, mano, Tem porque os irmãos assim, cara, Pedra. Mas é o quê? É cada um por si querendo, cara, alcançar. Tô salvo, aleluia, glória a Deus, beleza. Cara, o reino não é uma corrida maluca. Eu fui alcançado pela graça, para quê? E aí, nisso, eu tinha uma dificuldade, aqui eu vou até jogar a bola para você, eu venho de um berço reformado. E eu louvo a Deus por isso, porque assim, eu tive uma boa estrutura calvinista ali, sabe? A gente uhum, estava conversando aqui em off, falando sobre Charles Spurgeon, eu gosto muito. E eu percebi que nada contrário com a teologia reformada. Nada, absolutamente, pelo contrário. uhum, O ruim é quando ela fica mofada, porque ela se torna um fim em si mesmo. Então, como por uhum, exemplo, eu pego lá um dos pontos do calvinismo, que é a eleição incondicional, né? A Bíblia fala, Deus nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade. Eu não fiz uhum, nada, ele me amou primeiro, amém. Mas o que essa uhum, eleição incondicional gera em mim? Se não o uhum, fato de agora, como Isaías, ai de mim, porque, cara, eu sou um pecador e habito no meio de pessoas de impuros lábios também. Por que ai de mim? Porque agora eu fui selecionado,
pela soberania de Deus, para o bem de todos. Então, a eleição incondicional, ela me leva a agir para o bem do próximo. Ela não é um fim, isso me traz relevância. E se eu não tiver vazio de mim mesmo, e se eu não tiver essa capacidade de ser leve, eu não vou estar sensível a esse sopro do vento do Espírito, né? Porque a pessoa cheia de si, ela é pesada, então ela não vai. Agora, quando tu tá leve, vazio, cara, o vento sopra e te joga para servir ao próximo, né? E então, o escândalo é que ele sopra onde quer, né? Exatamente, você não consegue determinar. Então, aqui a minha abordagem é essa, Alan, e devolvendo para você o como é importante a gente prosseguir. E o A.W. Pink, um teólogo reformado que eu gosto muito, ele tem uma frase que ele fala que a gente fica tão maravilhado com um determinado aspecto da verdade de Deus que se esquece dos demais aspectos. Eu vejo isso um grande problema. A gente falou do um dia o veremos face a face, né? E Paulo fala que a gente vê em partes. Então, assim, eu não posso atribuir um aspecto da verdade como sendo um todo. Tem muito oceano para a gente mergulhar. Então, eu vejo as doutrinas, né? E que é maravilhoso você entender a soberania de Deus, a eleição incondicional, a justificação pela fé. Cara, isso é uma base maravilhosa, mas isso gera o que na gente? Se me faz ficar só um acadêmico aqui, sabe, na minha biblioteca, no meu, eu não fumo, né, mas o meu charuto aqui, né, a pessoa está ali querendo viver só ali. Fechado, né, na sua verdade. Não, eu creio que o evangelho, ele nos joga para fora. Vai, cara, vai viver isso lá fora, né? Mano, concordo muito. Quando eu pensei no projeto do Diálogos RDS, foi exatamente tentando fugir dessa tentação de você se abraçar nos seus livros e se distanciar das pessoas, tá ligado? Porque os livros, eles não são fim também, eles são ferramentas, né? E às vezes a gente entra em brigas acadêmicas, teológicas, que desumanizam, que despersonalizam a essência das pessoas. Sabe que tem um teólogo chamado Paul Hibbert, que ele é teólogo daquela universidade Fuller, da Califórnia, Pasadena, aquela região, uma universidade muito conceituada no meio religioso evangélico, né? E ele fala um pouco sobre as questões do meio. E as questões do meio, elas me chamaram muita atenção, porque qual é o argumento dele? Ele argumenta que o teólogo missionário, ele não foi preparado para lidar com as questões do meio. Ou seja, ele consegue dar respostas num caráter transcendente ou jogar para o chão das ciências naturais. E existem coisas na caminhada da vida, mano, que elas estão numa massa mais cinzenta, entendeu? Por exemplo, existe uma comunidade muito ávida, uma comunidade evangélica muito ávida para entrar na dicotomia por exemplo, da homoafetividade. É pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Deus aceita ou Deus não aceita? E aí o Paul Hibbert, ele vai falar das questões do meio, que é o seguinte: eu estava conversando esses dias com um casal, nós combinamos um jantar online, né? Eu e a minha esposa e esse casal que está na África do Sul. Ele é ateu, ela é espírita. E ela estava contando para mim que uma amiga dela, recentemente, falou para ela o seguinte: eu e o meu marido tivemos um filho, etc. Ele completou 3 anos de idade. E ele se olhava no espelho, ele não conseguia mais se ver como um menino. Ele queria ser uma menina e queria ser chamada do nome feminino, e ele tinha um nome masculino. E aí, cara, ela sabe, evangélica, certinha, aquela vida, sabe, dentro da igreja maravilhosa, o casal exemplo, o marido, um homem de cargos oficiais dentro da igreja, nunca nenhum histórico de adultério, nunca nenhum histórico de abuso, nada daquilo que normalmente, quando se tenta explicar, esses elementos são colocados. E ela tentou lutar muito para que o filho dela não cedesse a essa visão que ele tinha de si mesmo quando se olhava no espelho. Passaram-se anos, Bruno, anos, até que essa criança entrou numa depressão tão profunda que ela queria morrer. Ela queria morrer com 6 anos de idade, mano. Ela queria morrer porque ela não conseguia usar roupinha de menino, não conseguia mais se ver como menino, não queria mais ser chamada. Aí eu pergunto para você, o que a gente faz no momento desse?
A gente vai... Qual é a resposta transcendental que a gente vai dar? Ou qual é a resposta dentro das ciências naturais, já que nada aponta para aquilo que ela fala quando ela se olha no espelho, aquela criança? E aí a gente entra nessas questões do meio. Nós não fomos preparados. Nós fomos preparados para lidar pragmaticamente com as coisas. De forma genérica, né? A gente generaliza. De forma genérica, ou jogando lá para o futuro, futurizando as coisas através da teologia, ou trazendo elas para simplificação excessiva, jogando para ciências naturais. Isso é só um exemplo para dizer para você que quando eu criei o Diálogos RDS, eu quis entrar no mundo das pessoas que pensam, muitas vezes de maneira totalmente diversa à minha, que tem outras cosmovisões. Por exemplo, eu vou conversar daqui a 2 semanas com a Rita Von Hunt, que é uma drag queen marxista, que não acredita em Deus. E, cara, sabe o que eu acho do fundo do meu coração? A gente vai ter como ter comunhão ali. Porque o que nos une é a nossa humanidade, mano. Amém. Entende? É isso. Então, quando eu olho para essa proposta de se abrir, de não fazer do seu ponto o conto, mas fazer, muitas vezes, da sua visão, um elemento que pode agregar, a gente cresce. Eu tenho hoje uma entrevista marcada com a Catiúcia Ribeiro, cara. Ela foi uma das jornalistas que entrevistou, não me lembro qual foi acho que foi o Silvio, aquele sociólogo bem famoso, Silvio Almeida, se eu não me engano. Ela também é professora de filosofia africana. Poxa, será que eu não tenho o que aprender com relação à filosofia africana? Será que nós, que somos aqui excessivamente ocidentais, excessivamente concentrados no materialismo, será que a gente não tem como entender o que significa o Ubuntu? Que, na verdade, nós só somos nós quando a gente consegue criar conexões? Então, eu acho que hoje nós estamos empobrecendo os nossos diálogos quando a gente se fecha só para falar com quem interessa. Quando o algoritmo me joga só para aquele que pensa igual a mim, tá ligado? Então, eu busco ter essa visão mais ampla para mim mesmo. Não é nem para... Saca, cara? Às vezes é egoísmo mesmo. Não é só para abençoar o outro, é para mim, porque eu preciso. Eu me sinto incompleto, tá ligado? Então, quando eu falo isso, eu falo do fundo do meu coração. Eu, na minha caminhada teológica e religiosa, eu não fui tendo mais certezas, eu fui tendo mais dúvidas, cara. E a dúvida, ela não é demoníaca. A dúvida é um sinal de humanidade, de que você não sabe todas as coisas e que talvez nem venha a saber todas elas, mas que te faz entender que não é tendo todas as respostas que você vai ter toda a felicidade. Tá ligado? Exato, com então, certeza. Não sei se eu consegui me explicar bem, mas eu tenho isso muito fixo na minha mente, saca? Eu vejo muito que não é à toa que eu vejo muito aquela visão de Jeremias, quando vai na roda do oleiro. Lembra aquela passagem? Que Deus quer falar com Jeremias na roda do oleiro. O que é a roda do oleiro? A visão que eu tenho, aquele filme Ghost, né, do outro lado da vida, tá lá Demi Moore fazendo vaso. Qual o conceito ali, cara? Movimento. Enquanto está movimentando, a argila, ela tem condição de ser maleável, conforme a mão do oleiro. É isso. Oleiro, a roda do oleiro, imagina que é uma mentalidade ou um local, um tipo de consciência apta para transformações, transcender a forma. Isso é transformar, transcende a forma. Agora, quando eu vejo um vaso que saiu da roda do oleiro, ele vai para a prateleira, ele está enrijecido. Já era, cara. Ele vai ser aquela forma para sempre. Vai ter a velha opinião formada sobre tudo, como diz lá o Raul Seixas. Não vai ser uma metamorfose ambulante. Então, roda do oleiro gera metamorfoses ambulantes, sabe? E Bruno, se você tivesse me convidado para fazer essa troca de ideia há 4 anos atrás, eu não teria nem condições de conversar com você, porque eu era um outro Alan, um outro cara, com uma outra cabeça. E às vezes as pessoas olham para mim hoje, amigos antigos, e falam assim, cara, você mudou demais, você tá muito diferente. E às vezes eu paro para refletir e penso, pô, mano, eu mudei mesmo, velho. Tipo, eu sou totalmente diferente do que eu era há 1 ano atrás. E que bom, mano, é isso. Porque se a gente quer continuar sempre sendo a mesma pessoa, a gente cai nesse vaso enrijecido que você metaforizou muito bem, que é aquele negócio duro, sem movimento, sem
disposição a ser ajustado. E isso. sabe o que acontece com esse vaso enrijecido? Se ele sofrer uma queda, ele quebra. Acabou. E aí, não à toa, toda vez que o Espírito Santo vê o nosso encontro, né, quando a gente estava caminhando nessa mentalidade obtusa, o que ele gera na gente? O quebrantamento. É uma premissa, o quebrantamento, para que a gente entre na roda do olheiro. Senão a gente... Aí quando a gente se quebra, você vê, cara, as minhas convicções, então, eram areias movediças. Aquilo que eu considerava como lucro, agora é perda. Tudo aquilo que está no Evangelho, né? Eu sinto minhas misérias, é o processo do Espírito Santo nos quebrando, para então pegar, fazer um vaso novo. Cara, isso é lindo. E nesse movimento, ele vai dando a gente a forma que ele quer para aquele momento, para aquela estação. E olha que interessante, Alan, porque não à toa o salmista, em Salmo 1, vai dizer, né, que bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Aí fala, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, que dá o seu fruto na estação certa. Eu acho que o detalhe está aqui. Não fala que dá fruto o tempo todo, dá na estação certa, porque há uma estação. Aqui no Brasil tem um tempo do morango, do caqui, da maçã, do abacaxi. Tu vai na feira, cada estação tem a sua fruta. Eu preciso saber, nos tempos que eu estou vivendo, quais são as demandas da vida, das comunidades, dos movimentos sociais, das artes. O que o mundo desse século tecnológico, digital, conectado, o que isso demanda? Quais são as questões? Se eu sou um vaso na prateleira, enrijecido. Não, tô fora, pecado, tá errado. Agora, se eu sou um vaso na roda do olheiro, eu tô maleável. E não à toa, nesse mesmo salmo, vai dizer, né, que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda do escarnecedor. Já para pensar sobre isso, uma vez o Caio Fábio, uma pregação, ele falou que a roda dos escarnecedores é todo um ambiente paralisado. Por isso que você se assenta. Pô, como é que você vai se assentar numa roda? Não tem como. Se a roda estiver rodando, tu vai sentar, tu vai voar longe. Mas se você se senta numa roda, porque ela está parada. E quando ela está parada, ela não gera aperfeiçoamento. Então, a roda dos escarnecedores, mais do que um ponto geográfico, é uma mesa de bar, não. É toda estrutura que gera paralisação. Pode ser uma religiosidade, pode ser um relacionamento amoroso, um trabalho, tudo isso. Então, eu vejo que Cristo, né, cara, ele nos joga para essa dinâmica da vida, do movimento, se mova, vá na direção do outro. E aí, quando você entende isso, eu entro aqui no outro tópico, que é o evangelho para além das portas. Eu acho lindo isso também. A gente falou, cara, de cordeiro e leão convergindo em Cristo. E tem outra coisa aqui que eu vejo que parece paradoxo, mas que converge em Cristo, que é muro e porta, porque diz, né, o esconderijo do Altíssimo, a Nova Jerusalém, ela é murada, ok. E diz lá que a árvore que está no meio dessa Nova Jerusalém, as folhas delas, são para a cura das nações. As folhas transcendem os muros. Então, em Jesus, eu tenho um muro de proteção, mas eu tenho porta de acesso. Então, como a gente consegue conciliar, né, o muro e a porta? Eu vejo que o muro é muito mais isso, é a garantia da proteção para que eu possa ir no mundo e não me conformar com ele, mas ser uma porta de acesso, né? É por aí. Cara, isso é lindo. Você foi muito feliz e muito rico nas referências que você usou quando você fala sobre o Espírito proporcionando o movimento. Cara, quando a gente vê a narração do texto em que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no manuscrito, no texto, na língua original, ele está ali de forma ativa participando da criação. Ele está trabalhando de uma maneira extremamente energizada na criação, né? E aí eu me lembro também do movimento do Espírito naqueles que se vulnerabilizam, que se entendem como frágeis, no Sermão do Monte. Quando a gente vai ver, Cristo falando, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E tem uma chave muito bonita nessa expressão consolados, que deriva da palavra consolador, que é exatamente o termo que Jesus utiliza para se referir ao Espírito. Ou seja, só pode receber o Consolador, isto é, o Espírito Santo, aqueles que carecem de consolo. E quem são os que carecem de consolo? Os frágeis, os que choram, os vulnerabilizados. Ele inverte a ordem. Se hoje nós comemoramos pessoas que são fortes, Cristo celebra os que são fracos. Se hoje nós valorizamos
valorizamos pessoas que não demonstram sentimentos, que são frias e sóbrias, Cristo valoriza aqueles que atravessam e extravasam os seus sentimentos, sabe? E coincidiu dessa última referência que você mencionou, dos muros, da Nova Jerusalém, que me faz, assim, lembrar de uma mensagem que um professor meu compartilhou recentemente, em que ele dá os detalhes em Apocalipse de como esse muro ele é ornamentado por pedras preciosas e como na Exato. linguagem utilizada por João, né, ele valoriza as preciosidades dos materiais como elementos de base da confecção da cidade. Ou seja, as ruas da cidade são de ouro, os muros são de pedras preciosas, e ele cita uma série de pedras preciosas. Ele cita a ametista, ele cita a esmeralda, ele vai citando as várias pedras, e isso me remete a uma questão muito legal também. A aplicação feita é que no reino de Deus, ou na cidade onde o reino será plenamente vivido, as riquezas importam de menos ao ponto delas virarem lugar para nós passearmos sobre elas. O ouro, que antes era armazenado em grandes espaços e era utilizado como fonte de poder, eles estarão debaixo dos nossos pés, literalmente. Caramba, eles não bom. serão mais o meio pelo qual nós queremos alcançar o poder, mas vai ser a plataforma sobre a qual nós andaremos. Maravilha. As pedras preciosas e aquele muro bonito e vistoso não é para agregar valor no empreendimento, mas é para denotar que tudo aquilo pelo qual nós lutamos durante boa parte da nossa vida, ali vai ser simplesmente um ornamento, um acessório. E sair, romper desses muros é importante para que nós entendamos que os muros não são sinônimos de elementos segregadores. O muro não está lá para dividir, o muro está lá para assegurar, para transmitir seguridade, porque, como você bem mencionou, uma das maiores necessidades do ser humano é a segurança. Na pirâmide de Maslow, está lá, a gente precisa ter a segurança como um dos elementos centrais da nossa vida. Por que tem o muro? Por que tem a cidade murada? É porque ali todas as nossas necessidades serão sanadas. Nada nos amedrontará, nada nos ameaçará, e aquilo serve como um elemento que simboliza a tranquilidade e a paz que os filhos viverão no reino com o seu rei. Isso é muito louco, tá ligado? Por isso que eu hoje procuro romper e procuro caminhar sobre plataformas que transmitam segurança para as pessoas. Dialogar é segurança. Intransigente é insegurança, intransigentismo, né? Eu me lembro do movimento da Igreja Católica na época do Papa Pio IX, que é considerado um movimento chamado intransigentismo, que era onde todas as novas culturas da modernidade eram refutadas pela Igreja Católica Apostólica daquele momento, né? Depois, no Concílio do Vaticano II, recentemente, no século XX, já ela se abre, ela promove uma outra mentalidade, porque agora ela quer fazer parte desse novo mundo, mas antes não, antes ela se fechava. Então, o que acontecia no intransigentismo? Não tinha diálogo, não tinha pluralidades, existia uma manipulação da verdade, um excessivo controle da palavra, ela não tinha possibilidade de ser colocada nas mãos do outro, e o diálogo ele faz exatamente o oposto. O diálogo te dá a palavra. O diálogo te oferece a oportunidade de expor e de ouvir. Então, hoje, o sair dos muros... Eu costumo dizer, sabe, Bruno, eu encontrei a minha vocação, cara, depois de 31 anos. A minha vocação eu pensei que era vender, porque eu era um ótimo vendedor, trabalhei com vendas boa parte da minha vida. Olha só. Depois eu pensei que era comunicação social e publicidade e propaganda, porque eu fiz a faculdade, me identifiquei, queria ser publicitário da Coca-Cola, sabe? Eu sonhava com isso, assim, sonhava em fazer comercial para emissora de televisão. Hoje, cara, depois da faculdade de comunicação, de teologia, de ter, sabe, me quebrado na vida, me ralado, o meu dom, mano, a minha vocação é dialogar. É isso, é ouvir e, através do ouvir, falar. Mas não falar antes do ouvir, é ouvir
para que a gente consiga hoje estabelecer linhas de comunicação. As pessoas não querem ouvir, as pessoas só querem falar. Então, nos diálogos, você não só fala, você ouve também. Então, acho que é isso. Cara, isso é maravilhoso. Quer dizer, a gente, em Cristo, nós estamos acessíveis e protegidos. Eu acho incrível isso. O acesso, porta, entra em contrapassagem e você tem fluência de ir e vir e tem proteção. Olha que maravilha isso. E o diálogo, e eu tenho visto, e aqui, pessoal, vocês aí que não seguem ainda o Alan, a gente depois, no final do episódio, vai deixar aqui as redes sociais. Por favor, faça esse favor a vocês. Ele está com uma série de lives que são os diálogos RDS, religião, direitos humanos e sociedade. E aqui, Alan, eu até ia te perguntar se o diálogos, esse seria um trocadilho, eu não sei, é porque eu tenho uma percepção, às vezes, eu vejo que foi igual ontem na live lá do Marcos Almeida, né? A gente olha e consegue interpretar, né, o que o autor talvez não quis dizer. Isso é legal. Significa para nós, né? Mas eu percebo que o diálogos, eu me chamou a atenção o logos, que é o verbo, né? E dá esse sentido de trazer a palavra para a ação, para o chão da vida. E eu vejo que, poxa, você trouxe ali já o padre Júlio Lancelotti, o Caio Fábio, o pastor Ed Renekiewicz, trouxe, eu também vi a Duda Salabert, né? Uma pessoa pioneira, assim, muito, muito ativa nos direitos humanos. O Gilberto Chagas. Primeira vereadora transexual do Brasil, né, Exato. Cara? O Gilberto Chagas, aqui do Rio de Janeiro também, um pastor que um ativista social com o pé no chão do evangelho. E muita poesia, Marcos Almeida, Leonardo Gonçalves, Thiago Arraes, o Felipe Guga com a sua arte. Então, assim, eu percebo que esse diálogo RDS, esse movimento que você está encabeçando, ele está servindo, meu amigo, sério, é para juntar um oráculo de uma consciência do reino de Deus que chama a gente para viver para além das portas eclesiásticas. Porque eclésia é isso, não? Eclesia, né? Os lançados para fora. E como é importante, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, é entender que existe um mundo, um oceano azul para além das portas da religiosidade. E tem muita gente já nadando nesse mundo e que precisa estar se conectando. E às vezes a pessoa, né, Alan, ela se sente sozinha, quando tem um despertamento, uma metanoia da consciência. Caramba, onde eu estou? É tipo lá o Matrix, né? Tomou a pílula e viu a realidade. Aí você fala, e agora? O que eu faço? O que você faz? Olha para além, porque existe um mundo, e quando eu falo um mundo, de pessoas chamadas pelo Espírito Santo de Deus, levando essa mensagem do amor, da bacia, da toalha, do servir, do amor ao próximo. E o evangelho que faz a gente olhar a vida com o olhar da graça, Alan. Porque eu vejo, lá em Hebreus, né, vai dizer para a gente olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Eu vejo que quem olha para Jesus tem ele como alvo, e assim tem que ser. Mas isso me remete também a tê-lo como lente. Eu não só olho para Jesus, eu passo a olhar através de Jesus. E, quando tu olha através de Jesus, você passa a olhar a vida com os olhos da graça. E aí se abre diálogos, existe uma inclusão, existe um amor, existe um acolhimento. E aqui eu vou deixar a bola para você falar sobre esse tema, porque a galera fala muito, né? Eu vejo muito, é muito nítido isso. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Da onde tiraram isso? Da onde tiraram isso? Porque, veja, a Bíblia vai dizer em João, Deus é amor, e diz em Hebreus, ele é fogo consumidor. Mas nunca falou mais também. Esse mais foi o homem que colocou, é uma antítese que contraria a oração antecessora. É como se o fogo consumidor contrariasse o amor, mas não. Exato. É a mesma coisa. Amor e justiça são sínteses. Então, gente, vamos olhar a vida, né, Alan, com os olhos de Cristo, para quê? Entender que é o amor. Até porque, nisso, vamos reconhecer que somos discípulos dele. Como? Se amar uns aos outros. É por aí, né? Perfeito. É o amor. Cara, eu acho que nós somos atravessados pelos tempos que vivemos, pelo local geográfico onde nos situamos e pela construção social que foi envolvida em torno de nós. E é sempre muito delicado falar sobre isso, porque as pessoas sempre querem ter uma visão bíblica, né? Todo mundo fala, não, o importante é nós abordarmos os problemas com uma visão bíblica. A base bíblica, a famosa base bíblica. Base bíblica.
Mas tudo bem, qual é a sua visão bíblica? A sua visão bíblica, ela vai ser uma visão bíblica, porque você está ali examinando a Bíblia, mas que vai ter sido atravessada pelo país onde você mora, pelos problemas que você já passou, pela apresentação do teu instrutor, pela denominação a qual você é filiado, pelo ano, a década e o século que você está vivendo. É impossível você olhar para a Bíblia sem que esses elementos tenham atravessado a tua vida. E você pode ler grego, você pode ler hebraico, que ainda assim você vai ter as dicotomias, as várias dimensões que a tua vida vai te apresentar. Por isso é importante, vamos ser bíblicos, mas vamos considerar o chão da vida que nós estamos envolvidos também. E eu acho, sabe, Bruno, que nós somos dicotomizados, platonizados. Nós temos um atravessamento da mentalidade grega. Não é à toa que a gente pergunta, e aí, como é que está a sua vida profissional? Tá boa? E a tua vida emocional? E a tua vida familiar? Como se você fosse um gato de 7 vidas, departamentos, entendeu? Né? Um departamento, você compartimentaliza tudo, coloca na gavetinha, minha vida profissional vai muito bem, mas a sentimental tá uma desgraça, né? É sempre assim, cara. E na real, a mentalidade de Cristo aparentemente não contempla essas facetas da vida. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então, meu trabalho, ele precisa ser espiritual. Minha vida e meu relacionamento com o próximo precisa ser espiritual. E a gente precisa entender, cara, que sem nós observarmos os dilemas da vida, as questões às quais nós estamos envolvidos, nós vamos correr o risco de fazer um anacronismo muito forte. Por exemplo, eu venho de uma denominação religiosa que dá uma super ênfase na lei, na ética do Pentateuco. Isso traz muitas coisas boas, muitas coisas importantes, como o elemento da obediência, traz o elemento da observação das instruções divinas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o Pentateuco ele tem 613 leis. E dessas 613 leis, tem muitas leis que, se você, de alguma forma, desobedecer, você é morto. Literalmente, entende? Então, o que eu quero dizer com relação a isso? Que nós precisamos observar a progressão que a Bíblia nos apresenta. Perfeito. Os novos abrir de portas, os cumprimentos em Cristo Jesus, que muitos desses elementos oferecem. Por isso que, quando falam isso, alguns se escandalizam, mas eu desculpa se eu for um herege aqui, mas eu preciso te dizer aquilo que eu penso para ser honesto. Fica à vontade. Com quem nos assiste, bora. Com você e, sobretudo, comigo mesmo. Cristo é maior do que o texto. Cristo é maior do que o texto. Porque se Cristo não for maior do que o texto, nós estamos domesticando Jesus à nossa leitura. Entende o que eu quero dizer? Totalmente. Então, quando olhamos o texto sobre a perspectiva de Cristo, muda tudo. Mas quando nós olhamos Cristo ou algum elemento que nós queremos única e exclusivamente sobre a perspectiva do texto, sem considerar esse Cristo que transcende, que é maior e que, inclusive, Bruno, se revela para além do texto. Eu não estou dizendo que a Bíblia não é importante, pelo amor de Deus, é a minha base, é a carta deixada para que eu possa me relacionar com ele, ouvir a voz dele, ler o que ele instruiu e o que tanta gente que sobre os cuidados dele vivenciou, mas ele está para além. Entendeu? Ele é maior. E quando a gente enxerga isso, cara, a gente passa a não idolatrar o texto e a ter o texto sob a perspectiva, a ótica e a lente de Cristo. Então, para mim, muito bom. Cristo é maior que o texto, entendeu? Infinitamente, cara. Cara, muito bom. Sabia que eu ouvi você falando isso agora foi libertador, porque eu falei, não sou o único herege. Por quê? Cara, uma vez eu escrevi, que eu falei, a letra, ela é um meio, mas o fim da letra é ser verbo. Verbo é ação, o logos. Ponto.
A letra Terminou meio. aqui o podcast? Porque, mano, você matou. Você matou. É isso, mano. É isso. Velho. E aí, assim, a letra é uma forma de a gente codificar a vida. A gente precisa de códigos. A gente precisa para, né? Mas a palavra, o verbo encarnado, transcende tudo isso. E aí, Mano, enquanto... olha um exemplo, Bruno. Desculpa te cortar, só Claro. para pegar o fio da meada. Bora. Mano. Quando a gente tá no Sermão do Monte, ou quando a gente tá no evento da mulher adúltera, a letra apontava que ela devia ser morta. Isso. O que Cristo faz? Ele promove a vida. Quando a gente vai para o Sermão do Monte, perguntam a respeito do adultério. Cristo diz assim, o ato realmente é um problema, mas eu, porém, vos digo que aquele que pensar, ele já está adulterando. O que ele está dizendo aqui, cara? Que ele é maior do que a letra. Exato. Ele é maior do que a letra, porque isso. ele está oferecendo uma nova perspectiva, irmão. E aí vai fazer o quê, cara? Ou você fica contra o Cristo, ou você fica a favor da letra. E Paulo diz, a letra mata. E o espírito vivifica, exato. Mas o espírito vivifica, entende? Então, não é que Cristo foi um contraponto ao texto, mas ele expande o texto. Exato. Ele através da autoridade dele, mano. Isso é lindo. Tem uma disciplina que eu estudei que é a ética dos evangelhos. E a ética dos evangelhos, Bruno, ela fala a respeito de uma contraculturalidade da ética do Pentateuco. Não é que elas são opostas, mas na ética dos evangelhos, a ética do Pentateuco, ela ganha novas dimensões. E sabe como ela ganha novas dimensões? Quando o Pai, que é aquele que outorga a letra no Antigo Testamento, no Pentateuco, através de Moisés, eles vão falar a lei de Moisés, mas é a lei dada por Deus a Moisés. Sim. Quando o pai, ele sai de cena para que o protagonismo do filho ganhe evidência. Uau. Isso acontece de uma maneira muito clara no batismo de Jesus. Ele fala, esse é o meu filho amado em que me comprazo. E a partir do evangelho, do ministério de Cristo, o evangelho ganha o protagonismo do Jesus. Uau. Do Jesus que vai evidenciar e expandir aquilo que o Pai deu. Então, olha a kenosis do Pai mais uma vez. O Pai, ele é tão altruísta, ele é tão sóbrio, que ele se permite sair de cena para que o Filho tome o controle e expanda aquilo que o Pai começou. E sabe o que é muito lindo? Qualquer pessoa pode pensar assim, não, mas então existe uma rivalidade entre o Pai e o Filho. De modo nenhum, porque no mesmo evangelho, Cristo fala assim, Pai, se pode, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha, mas a sua vontade. O que é isso? É o filho se rebaixando para o pai. É o pai se rebaixando ao filho, o filho se rebaixando para o pai, e todos entrando em um termo que Raymond Panikkar, um teólogo católico bicultural, filho de pai hindu e de mãe espanhola católica, disse. Ele se chama pericorese, ou cosmoteoandria, que é a capacidade dos elementos da Trindade se relacionarem entre si. Uau! Isso é lindo, velho. Cara, que legal. Olha, eu tô aprendendo cada conceito aqui, e era tipo assim... E eu contigo, mano. Eu tô assim, cara, é isso, só que eu não sabia o nome. É legal. E olha que lindo. João vai dizer, João Batista, aqui, diminua eu para que tu cresças. Uau, é a lógica. E eles vivem isso entre eles. E aí Paulo vai dizer, olha que lindo, cara, olha que maravilhoso, porque ele fala assim, considerais uns aos outros, considere o outro como sendo superior a si mesmo. Cara, ele entendeu a essência da kenosis. Ele pegou, e mais, você vê que Deus botou essa essência no universo, porque, cara, o que é a lei da gravidade? Corpos maiores atraem corpos menores. E por isso mantém órbita, mantém a ordem. Então, quando eu olho para você e considero, Alan, você é maior do que eu. É natural isso. Você como corpo maior e eu corpo menor, então eu sou atraído pela força gravitacional do amor. Então agora eu passo a girar na órbita do outro para servir. E vice-versa. Você olha para mim e fala, o Bruno é superior a mim. Logo, você se coloca como menor,
eu exerço uma força gravitacional do amor, onde a gente... Aí, Paulo vai dizer o quê? Nele vivemos, existimos e movemos. Nos Então, movemos. e ele é o sol da justiça, onde a gente está se movendo. Cara, isso é lindo demais. Isso é E a maravilhoso. nossa é massa. E aí, olha o que o diálogo faz. O diálogo faz isso. Olha a Nesse prova. momento, eu sinto, mano, vou falar por mim. O meu coração tá transbordando de alegria. Eu tô aprendendo, eu tô compartilhando, a gente tá em comunhão. Glória a E Deus. aí entra um autor muito bacana, ele não é religioso, mas ele fala muito sobre religião, que se chama Erich Fromm. E ele escreveu um livro, Bruno, que se chama A Arte de Amar. E na Arte de Amar, que é a obra dele, uma das mais famosas, ele vai explicar o amor. Ele vai dizer que o amor ele não é um sentimento, a gente que estuda um pouco já sabe. Algumas pessoas vão colocar o amor como uma decisão, a gente também já ouviu bastante sobre isso, mas ele propõe uma outra visão. Ele coloca que o amor é, sobretudo, uma arte. E uma arte, assim como aprender um instrumento, assim como você aprender a desenhar, é algo que se aprende. É algo que se adquire com o estudo, com a reflexão, com a companhia, com a prática e assim por diante. E aí ele vai falar, para concluir o meu raciocínio sobre isso, sobre dois elementos que são muito confundidos dentro dos espaços religiosos. Um deles se chama simbiose, o outro se chama comunhão. O que é a simbiose? Ele vai dar um exemplo de uma mulher grávida. Ele vai falar assim, que a simbiose é quando duas pessoas são diferentes, mas estão tão intimamente ligadas que elas passam a se tornar as mesmas pessoas, ou a mesma pessoa. E aí ele dá esse exemplo da mulher grávida, que a criança que está no ventre dela é um outro ser, mas depende incondicionalmente dela para existir, porque se alimenta através dela, é protegido através dela, é cuidado por ela. Qual que é o grande problema da simbiose? Levando agora para uma reflexão institucionalizada e igrejada, é que muitas religiões, ao invés de proporcionar comunhão, que é a convergência, mas respeitando as individualidades, respeitando a pessoalidade e a característica que cada um tem, ela absorve o membro e faz com que ele seja um com ela, e não um com Cristo. Então, ela resolve o seu problema de consciência. Você quer saber sobre salvação? A gente responde. Você quer saber sobre pecado? Nós temos na ponta da língua. Você quer saber sobre imoralidade? A gente tem a lista para você. Mas, em troca, você tem que concordar com tudo que concordamos. Pensar do jeito que pensamos e nos representar. Ou seja, nós somos filhos da igreja, da instituição. Igreja Sim. que eu estou falando não é Sim. o corpo de Cristo. Eu estou falando o CNPJ, a Perfeito. placa, a infraestrutura. Na comunhão, que é o que Cristo proporciona, nós temos a nossa relação, mas ele respeita a nossa individualidade. Perfeito. Isso é muito louco. É outra pegada. Então, eu não quero mais ter simbiose com ninguém. Eu quero ter comunhão. E é o que a gente está tendo aqui. Nós temos as nossas visões, mas elas convergem. E ainda assim, nós permanecemos pessoas diversas. Isso é maravilhoso. Quer dizer, a simbiose, ela gera essa uniformidade. Soldadinho de chumbo. Todo mundo ali na mesma cadência e pegada. Já a comunhão, ela é da graça, que é multiforme, como a Bíblia vai dizer, né? A graça multiforme. E isso é maravilhoso. E não à toa, a Bíblia vai dizer, né? Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E as pessoas usam muito isso na igreja para dizer, irmão, aqui tem a liberdade, então pode dar um glória, pode pular, pode saltar. Não é da liberdade performática do culto litúrgico, é uma liberdade da pessoa ser o que é e sentir o que está sentindo, porque aí você tem espaço para autenticidade. E a autenticidade, ela torna-se um ponto de partida para Deus nos aperfeiçoar. Não à toa que Paulo vai dizer para a gente se apresentar com o rosto descoberto para ser transformado de glória em glória. O que é o rosto descoberto? É literalmente, mostra a cara, Mr. M. Lembra do Mr. M? Eu tenho que mostrar a cara, quem você é. Sim. Porque se você não mostrar quem você é, como é que você mostra quem você é em um ambiente de liberdade? Olha que lindo. Então, assim, não é por simbiose, é por comunhão. E Jesus, ele nos dá essa condição. Cara, isso é maravilhoso, isso é libertador, cara. Isso é libertador de você encontrar-se em Deus. E a partir daí,
você nega a si mesmo, porque esse é um outro ponto que eu cheguei à conclusão também. O negar a si mesmo é o negar a presunção de eu ser aquilo que eu não sou. É o negar aquilo lá que Adão queria, a soberba de ser o que não é. E, literalmente, a nossa vida é isso, né? A gente tem o nosso ego, se não for a kenosis, que a kenosis ela coopera para esvaziar o nosso ego, é um fator determinante. Eu vou sempre querer ser aquilo que eu não fui chamado para ser. E isso vai fazer com que eu fique tomando posturas, adotando máscaras, camadas que eu não sou. E pior, exercendo controle no outro. Porque, para a gente terminar aqui, porque esse papo tá maravilhoso, meu amigo, eu quero morar nesse podcast. Mas eu também, para terminar aqui, eu vejo que Cristo, Pedro, quando ele pergunta para Pedro, tu me amas? Pedro fala, te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo, tu me amas? Amo, Senhor. Terceira vez. Pedrão, tu me amas? Senhor, amo. Aí o que Jesus fala? Então, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, a maior declaração de amor é o cuidado. E o amor, ele está no cuidado, não está no controle. Eu vejo que às vezes a religião, ela quer controlar. Ela quer dizer com quem você vai casar, como é que você vai trabalhar, como é que você vai se portar, o que você vai vestir. A maior prova de amor é quando eu dou autonomia para o outro. Fala, cara, eu te amo, eu cuido de você. Então não seria a hora da igreja ter uma consciência, Alan, de trocar o controle pelo cuidado? E entender que é no cuidado, no acolher, no apacentar, como uma galinha apacenta seus pintinhos, como Jesus faz com a gente. E esse mesmo tratamento a gente passar para o outro, do amor, do cuidado. Cara, eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma eu já sei a resposta, a outra eu quero curiosamente saber. A primeira, você está fazendo o mestrado aqui comigo e assistindo as aulas que eu tô, porque você está repetindo as palavras do meu professor, cara. Que isso, cara? É absurdamente convergente, sabe? Uau! E eu tô arrepiado, mano, porque assim, cara... Que coisa, não respondeu, não tô fazendo tua mestrado. E nem sou professor. Era óbvia, tá? Essa era a retórica. A segunda você já leu um autor chamado Jürgen Moltmann? Não li. Que é um teólogo... Cara, você... é inacreditável. E sabe o que é mais lindo, mano? É isso, para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Você não precisa ser um acadêmico para você ter uma experiência profunda com o Espírito. Porque ele se manifesta, seja no livro daquele teólogo luterano que eu mencionei, seja num podcast como esse, ou na vida de alguém que está preocupado em amar. Amém. Entende? E que reproduz essa mentalidade que você, Bruno, de uma maneira tão espetacular apresentou nessa última digressão que você fez. Por que eu estou te perguntando isso, mano? Porque nós temos uma dívida para com os pentecostais, tá? E eu preciso dizer isso. Os pentecostais, eles sofrem um preconceito absurdo pela maneira com a qual muitos, não todos, expressam verbalmente, comportamentalmente a sua fé, tá? Aqueles que são mais conservadores ou que nutrem uma postura mais reformada vão olhar normalmente para o neopentecostal, para o pentecostal e não vão concordar com a maneira de expressão. Ok, cada um tem a sua maneira, eu não estou aqui para dizer qual que é a certa e qual que é a errada, mas a despeito disso tudo, nós temos uma dívida que é a convergência daquilo que você mencionou sobre o aprisionamento do espírito. E isso vai de encontro com a aula que eu tive há exatos 2 dias, cara. Caramba. O Espírito Santo, ele foi domesticado por nós e nós o tratamos como um domesticador da gente. Explico. A gente entende que quando nós recebemos o Espírito, a função dele é dar controle à nossa vida, é impor limites. Então é aquele negócio, você já deve ter ouvido várias vezes, vai e não peques mais, porque uma pessoa convertida, ela não volta mais a cair nos mesmos erros. Olha, eu vou ser sincero para você,
É difícil uma pessoa que não cai, que não continua pecando, não porque ela sente prazer no pecar, mas porque ela tem uma fragilidade e uma história com aquele pecado que não vai ser misticamente, nem sempre ela vai ser pragmaticamente eliminada. E aí o que a gente faz? A gente pega o Espírito Santo e a gente coloca como sua função principal regular comportamento. Entendeu? E aí o que acontece? O Espírito ele se torna um aprisionador ou aprisionado às nossas preconcepções. E a gente esquece que a principal função do Espírito não é controlar os nossos atos, mas é promover vida em nós e vida através de nós. Veja um exemplo. Quando Cristo nasce, eu falei isso para você um pouquinho antes da gente começar, Cristo nasce através da promoção da vida do Espírito. Quando Zaqueu, ele recebe a mensagem de Jesus, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que nascer do Espírito. Então, novamente, o Espírito está promovendo vida. E, às vezes, a gente trata o Espírito como um pet na coleira. Ou nós nos colocamos como o pet dele, em que a gente fica ali domesticado e não pode errar mais. Obviamente que ninguém quer errar. Pecado, como você bem disse antes, é errar o alvo. É não acertar. Mas o Espírito, sobretudo, ele é um promotor de uma nova vida. E ele é promotor de uma nova vida, não em comportamento simplesmente, mas em mentalidade. Então, eu mentalizo que a partir de agora, o meu futuro não é mais de morte. O meu futuro é para a eternidade. A partir do momento em que o Espírito se apossa de mim, eu promovo vida para o outro. Então, aquele que estava morto, ele começa a ressurgir. O que são os ossos secos? O que são os florescimentos nas árvores secas? É o agir e o mover do Espírito. Então, eu acredito muito nisso que eu estou te falando. Posso estar errado, cara? Posso, porque eu não sou um monopolizador da verdade, eu não tenho todas as respostas, mas a minha experiência de fé, aquilo que eu tenho absurdamente me debruçado, tem me feito assim, fazer com que o coração sentisse, que, sabe, batesse novamente, cara. Paz, né? Ele deixou de ser de pedra e passou a ser de carne. Tá ligado? Então, eu acho que é isso, mano. Se a gente conseguir entender o Espírito como um promotor de vida e não como um sistematizador ou um fiscal de comportamento, a gente vai desfrutar a plena liberdade nele. Cara, maravilhoso. Eu costumo dizer, e olha como é que agora tudo faz sentido. Ouvindo você, coisas que eu já escrevi anos atrás, falar, agora entendi o que eu escrevi. Olha que loucura. Que massa, mano. Porque uma vez eu falei que Jesus, ele não é boiadeiro. O boiadeiro é tipo o rei do gado, sabe? Ele quer marcar ferro e fogo o boi para ter controle. Jesus não é boiadeiro, ele é bom pastor. E o bom pastor, ele faz com que as ovelhas o conheçam pela voz. E a voz é pela consciência. Então, aqui você encontra, né, o boiadeiro vai pela via do controle, da padronização. Jesus vai pela via do cuidado, da conscientização. E essas diretrizes fazem toda a diferença, porque pela via da consciência, do cuidado, você aprende a ponderar, a discernir, a ter opinião, a ter autonomia. Agora, pela via do controle, meu amigo, você tem usos e costumes, pode, não pode. E aí você vê até a igreja atual, na questão política, como essa via do controle gerou do púlpito um palanque eleitoral, onde literalmente o pastor fala, vote nesse cara porque esse cara é de Deus, o outro é do capeta. Cara, traz o cara na igreja. Isso é demoníaco, exatamente, porque controla. E aí você vai dizer, mas então a igreja não tem que se envolver com política. A igreja tem que ser um agente de consciência, à luz da Bíblia, para que cada ovelha tenha consciência em quem votar. É claro que ela precisa ter esse viés, mas não pela via do controle do boiadeiro. Que literalmente o controle é o santinho no final do culto. Cara, e vou te falar, eu não sei como tá aí na Europa, mas você sabe, aqui no Brasil, meu amigo, 99% das igrejas fecharam com questões políticas. E não só com esse governo atual, era sempre da ocasião, da posição. Porque na época do PT,
Era Lula que ia nos púlpitos, agora é Bolsonaro. Então, gente... Mano, você falou uma parada muito real. Dentro da minha esfera religiosa, tem um sociólogo australiano que ele fez pesquisas dentro da nossa instituição ao longo de séculos, décadas, melhor dizendo, porque ela tem pouco mais de um século, mas ao longo de décadas, para entender as relações da igreja para com os partidos ou os espectros políticos. E sabe qual que é a conclusão que ele chegou? Que a igreja, ela puxa a sardinha de quem está no poder. Entendeu? E isso, infelizmente, mano, é um atestado de que nós vivemos muito mais na igreja de Constantino do que na igreja do Cristo. Entendeu? É a igreja do império. E aí entra uma citação que recentemente o Ed falou para mim. Nós temos que lutar contra o Império de Roma. A pata de Roma não pode estar sobre as costas dos súditos do reino. E isso é muito louco, porque quando a gente olha para os evangelhos, a gente sempre tem, né, cara, aquelas respostas feitas. Não, mas Jesus nunca se envolveu com política. Não, mas peraí, o reino de Deus não se envolve com essas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo ou ouvindo a gente. Jesus chamou Herodes de raposa velha, tá? Tá lá em Lucas. Quando ele chama um governante da Judéia de raposa velha, o que ele está dizendo na linguagem da época? Que ele é um sagaz, um astuto, um carnívoro devorador do quê? De ovelhas. Das ovelhas que quem cuida? O bom pastor. Quem é o bom pastor? Ele. Quando ele é aceito ser chamado de Senhor, Bruno, quando ele aceita a autonomia ou o termo de Senhor, ele está se contrapondo ao império, porque quem recebia o título de Senhor era César. Quem era chamado de Senhor naquela época era César. O que Cristo faz? Ele diz, o Senhor sou eu. Vocês não estão mais debaixo do jugo do tirano, da pata de Roma. Vocês estão debaixo da submissão do Senhor da vida de vocês, que é o príncipe da paz. Enquanto a Pax Romana estabelecia o controle através das boas novas do Evangelho de Roma, que era a porrada, a espada e a chacina, o Evangelho de Cristo é o que prega a vida pela paz. Como diz Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Mano, como é que a gente vai olhar para isso e não vai achar que tem uma politização da vida? E calma, que eu não estou dizendo que politização é ideologização ou é partidarismo. Eu estou dizendo que o ser humano é ser político. E ser político envolve dialogar, lutar, não se colocar ou não permitir que o seu irmão seja colocado debaixo da opressão. Não tem nada de anticristo nisso. Anticristo é você ver o seu povo sofrendo e não fazer nada a respeito. Exatamente. Perfeito. Nossa, e o papel do profeta é esse, né? Ele anuncia e denuncia. Ele tem um caráter de denunciar, e com a denúncia, não é só pelo simples fato de denunciar para lacrar, não é isso, não é lacração, é denunciar para trazer realmente um movimento de mudança, de transformação. E o que eu vejo é que, infelizmente, a igreja, quando ela se alinha a esse poder, ao status quo, ela perde ela perde a isenção profética. Por quê? Ela fica com o rabo preso. Desculpa o termo, mas é o que acontece. O rabo fica preso. Então, de forma que se Herodes errar, ela não pode dizer tá errada, não, que eu tô com o rabo preso, até porque o cara veio aqui no meu púlpito e ele me deu aqui a concessão do rádio, da TV, me deu a laje, me deu o que for, e hoje eu tenho acesso lá, eu tenho lá um ministério Cara, tá com o rabo preso. E quem tá com o rabo preso não pode ser João Batista, porque não vai dizer, não vai clamar a luz que incomoda lá do deserto. Cara, João Batista do deserto, ele incomodava Herodes, por isso que foi decapitado. Então, assim, é isso. O reino de Deus, ele tem um papel de denunciar o que está errado e de anunciar a boa nova. É isso. E a igreja não pode perder. E aí, Bruno, existe também o antagonismo, porque no movimento profético, e aqui, cara, a gente poderia assim, se delongar exaustivamente mencionando os profetas, cara, que
todos nutrem caráter de denúncia. Do a gente vai marcar outro podcast, cara. Amém, mano, tamo junto, porque, ó, se eu conseguir assistir esse podcast de novo, eu vou ter que pausar em cada comentário teu para fazer um texto. Você sabe que eu produzo texto no Insta, né? Bora. Você me deu tantos insights, mano, que eu vou produzir altos textos. Mas só concluindo essa parte de uma forma bem sucinta, nos tempos dos profetas, existiam os profetas marginais e existiam os profetas da corte. Os profetas da corte eram aqueles que estavam desfrutando das regalias do império, comendo da comida do rei, bebendo da bebida do rei e bajulando o rei, falando aquilo que o rei queria ouvir. Quando um profeta marginal, um Jeremias da vida, chegava, os profetas da corte falavam contra ele. Quem se dava mal no final? Era o profeta marginal. Mas no final de tudo, quem é justificado e recompensado? É o marginal, não é o profeta da corte. Caramba. Então que nós tenhamos essa sabedoria para a gente não se deixar ser profetas da corte e falarmos aquilo que o rei quer ouvir, porque o nosso rei é outro, o nosso rei não é César, o nosso rei é Cristo. Maravilhoso. E tá aí, como disse Salomão no Eclesiastes, né, não há nada de novo debaixo do sol. A essência se repete, porém de forma diferente. Hoje você tem os profetas do palácio, fácil de você ver, só ligar a televisão, você vê lá um monte de pastor indo no palácio, fazendo oração, conclamando um jejum, estando em ministério, e você tem os marginais, aqueles que estão no deserto clamando. Tá errado, e não tá dizendo que tá errado só porque, eu sou contra a ideologia, não é isso, é porque tá errado mesmo. Então, é importantíssimo, cara, que maravilha. Olha, Alan, a gente está mais de 1 hora aqui conversando e poderia ficar muito mais. Poderia ficar muito, muito, muito mais. Porque assim, foi lindo, irmão. Foi lindo demais. E eu lembrei aqui daqueles discípulos no caminho de Emaús, enquanto falava, o coração ardia. Cara, meu coração ardia aqui. Só que eu não tive que esperar o final da caminhada do episódio para repartir o pão. A gente foi repartindo na caminhada. E ao mesmo tempo que ardia, Deus se revelava. Eu tô terminando saciado. E esse partir do pão e comer o pão é participar da ceia de Cristo, né, mano? Amém. É ser alimentado por ele, né? Então, muito obrigado, velho, porque eu saio daqui, eu entrei com fome e saí saciado. Então, te agradeço pela oportunidade. Cara, você tem uma mente, assim, maravilhosa, é um cara lúcido, espiritual, mas ao mesmo tempo carnal. E carnal no sentido de entender que o corpo sofre, que as mazelas existem, que as tristezas estão aí, mas como diz o nosso querido amigo Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, né, mano? Exato. Então, muito obrigado pelo privilégio de te conhecer mais e espero que esse podcast abençoe muitas vidas. Eu que te agradeço, Alan. Eu confesso que eu já te acompanho nas lives e é o que eu vou deixar até para você estar falando sobre o seu Instagram, passando para o pessoal aí o seu Insta, falando dos próximos encontros, porque, pessoal, pelo amor de Deus, faça esse favor. Você que está ouvindo esse podcast, eu vou deixar o perfil, o arroba, né, do Alan na descrição desse episódio, vocês o sigam, porque é muito conteúdo e é um evangelho que você vai perceber, você viu que o cara é um professor falando, é maravilhoso, só que não é alto no sentido de ser inalcançável. Eu costumo dizer que você se parece com Jesus, porque Jesus é a videira verdadeira, e uma videira, ela é uma árvore, Alan, ela é uma parreira, ela não cresce para cima, ela cresce para os lados. Qualquer criancinha pega a uvinha dela, ela é acessível. E você é acessível, cara. Não só no seu sobrenome de gentil, mas a gentileza que você teve aqui em me responder. Vambora, vamos conversar. Cara, muito obrigado. Eu fico muito feliz de dizer que eu tenho agora um amigo na caminhada do Reino de Deus que está só começando. Tá bom? E tem mesmo, mano, sem demagogia, viu, cara? Eu abri as portas do meu coração e a gente vai caminhar nas mesmas estradas aí, se Deus permitir. Vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. É o início de uma grande... Na verdade, é a continuação. Era uma jornada que a gente já vinha, agora houve um encontro, e desse encontro vai continuar. Eu quero deixar, então, para você falar para o pessoal, como o pessoal pode te encontrar no Instagram, no YouTube. Fala aí para a galera. E, gente, faça esse favor, siga o Alan, pelo amor de Deus.
Mano, obrigado. Assim, galera, eu sou realmente nas redes sociais bem pequenininho, um perfil que eu misturo coisas da minha vida pessoal, fotos com a minha esposa, muitas reflexões e as lives, como o Bruno mencionou, do Diálogos RDS. Você encontra todos os diálogos ali no meu Instagram, no IGTV, que é onde eu realizo todas as sextas-feiras, entre as 7 e às vezes às 8 horas da noite, horário de Brasília. Eu revezo de acordo com o horário de verão aqui na Itália, porque sempre começa ou meia-noite ou 1 da manhã aqui para mim. E nessa caminhada a gente vai conversando com várias pessoas. O Insta é Gentil Alan, o Twitter é onde eu também dialogo e converso com alguns amigos que estão ali acompanhando, também Gentil Alan, e um canal no YouTube recentemente aí que eu abri para poder disponibilizar num formato diferente as lives, para quem quer ouvir um pouquinho mais acelerado, ou enquanto faz outra coisa, também pode, é só entrar, Alan Gentil, o meu nome, facinho. Obrigado, viu, cara? Maravilhoso, pessoal. Esse conteúdo aqui você está ouvindo no Spotify e também você vai poder ver a gravação aqui do vídeo no YouTube. Vou estar colocando no nosso YouTube Bruno Jardim. E o Alan também, se quiser abaixar, pegar e colocar no seu, fica à vontade. É tudo nosso, meu amigo. É tudo nosso. Beleza. Olha, muito obrigado mesmo. Eu saio daqui com o coração transbordante. E como eu te falei, é sério. Enquanto você falava, o coração ardia, a alma era saciada. E eu falava, Senhor, obrigado. Obrigado porque a gente não está sozinho, porque às vezes a gente, nessa caminhada, eu já tive momentos que eu falava, gente, não é possível, eu tô sozinho nessa, mas aí eu percebo, não tô sozinho. Mano, e nunca... você sabe que eu tô raciocinando aqui, mano, eu acho que esse diálogo que nós tivemos aqui, ele foi um dos diálogos que mais queimou meu coração, mano, porque foi muito especial mesmo, velho. Pô, tô feliz pra caramba, na moral, então... real, eu queria jogar lá no meu Diálogos RDS. Se você topar, a gente pode marcar um juntos. Vamos marcar uma live lá, com certeza, tamo junto. Bora, fechou. Vê tua agenda aí, me fala, tô à disposição. À disposição. Obrigado. Vê aí que vai ser um prazer. E Alan, muito obrigado mesmo, pessoal. Você que ficou aqui até o fim, eu tenho certeza que esse episódio aqui vale a pena ouvir e, como ela falou, pausar, pegar uma coisinha, porque de uma coisinha você vai transformar em outra. É um alimento para a gente viver, lembre-se sempre, para o outro. Não fique um obeso espiritual. Aprendeu? Coloque em prática. Eu tenho uma pregação, Alan, depois eu vou até te mandar o link dela em áudio, que é a ovelha fitness. É aquela que exercita, é aquela que descansa e aquela que pratica. Porque essa é a tríade de uma vida saudável, né? Você exercitar o seu corpo, malhando, correndo, enfim, se alimentando bem, mas descansando, mas levando à prática. Porque se você ficar só pegando alimento, lendo, e a Bíblia fala sobre a ovelha gorda, né? Aquela que vai no aprisco, destrói tudo e não deixa a ovelhinha comer. Então, gente, não fique uma ovelha obesa no sentido espiritual da palavra. Tenha fluidez. E Alan, muito, muito obrigado, meu amigo. Pessoal, até o próximo episódio e eu espero que vocês tenham se saciado, mas se alimentado de tal forma com essa palavra a ponto de você não querer que isso fique só com você. Transborde e leve para o próximo. Muito obrigado, hein, Alan? Um forte abraço, meu amigo. Um abraço para você e um abraço para todos. Tamo junto. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!